Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Seabra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje falaremos dos componentes protéticos em próteses sobre implantes. Lembrando que essas aulas têm o objetivo de trazer informações sobre temas da implantodontia, e não caracterizam um curso à distância. Para uma leitura mais aprofundada sobre esse assunto, sugerimos o capítulo 5 do nosso livro Fundamentos da Prótese sobre Implante, da editora Elsevier. Sem dúvida alguma, uma das maiores dificuldades dos iniciantes na prótese sobre implantes é a quantidade e diversidade de componentes protéticos e as suas respectivas funções. Dado o grande número de empresas fabricantes, esses componentes podem se apresentar com os mais variados desenhos e formas. Entretanto, eles seguem um padrão em relação à sua utilização na confecção da prótese. O objetivo desta aula é identificar os tipos de componentes protéticos e as suas funções na confecção das próteses sobre implantes. Os componentes protéticos são peças que serão utilizadas pelo cirurgião dentista e pelos técnicos em prótese dentária para a confecção das próteses. Estes componentes vão variar de acordo com as empresas fabricantes, ou seja, eles podem apresentar desenhos diferentes. Entretanto, a sua função no passo a passo da confecção da prótese será a mesma. Portanto, devemos reconhecê-los e sabermos identificar para que servem e como utilizá-los nas suas respectivas etapas protéticas. Nessa aula, iremos identificar cada componente e sua função na confecção da prótese. Podemos dividir esses componentes em cicatrizadores, pilares, componentes de moldagem, componentes acessórios e as chaves. Iniciaremos pelos cicatrizadores. Os cicatrizadores são componentes utilizados após a cirurgia de reabertura em implantes de 2 estágios, ou seja, quando realiza-se uma cirurgia para a instalação do implante e uma segunda cirurgia para a sua exposição ao meio bucal, logo após o período de osseointegração. Eles possuem a função de modelar o tecido perimplantar para a futura confecção da prótese. Após a sua instalação, devem estar expostos ao meio bucal, sugerindo-se não mais alto que 1 milímetro. Esses componentes são específicos para cada sistema de implante que se esteja utilizando, seja cone Morse, seja hexágono externo. Algumas empresas fabricam cicatrizadores com marcações a laser a cada milímetro, facilitando assim a sua seleção. Como dito, esses componentes possuem a função de modelação do tecido perimplantar, ou seja, o tecido será modelado ou condicionado com o mesmo formato do cicatrizador. Notem que diferentes formatos produzem diferentes perfis. Em relação à seleção do cicatrizador, para implantes de junção de topo, tipo hexágono externo e interno, evita-se um cicatrizador muito alto, para não intervir nem na oclusão do paciente, nem na prótese provisória, caso o paciente a esteja usando. Então, para sua seleção, mediremos a profundidade gengival mais 1 milímetro. Já para junções tipo Morse instalados infraósseo, o cicatrizador selecionado deverá ter a mesma profundidade gengival. O motivo de selecionarmos o cicatrizador com a mesma profundidade gengival é que, como a base do pilar terá o mesmo diâmetro da cabeça do cicatrizador, após a modelação do tecido perimplantar, o pilar estará bem acomodado nesse tecido. Falaremos agora dos pilares intermediários. Para conhecermos os pilares, precisamos entender como funciona a prótese sobre implante. Podemos dividir em 2 grandes grupos: próteses segmentadas e não segmentadas. As próteses segmentadas, ou seja, que possuem um pilar entre o implante e a prótese, podem ser subdivididas em segmentadas parafusadas e segmentadas cimentadas. Já a prótese não segmentada será confeccionada direto sobre o implante. Na prótese segmentada parafusada, um pilar é parafusado sobre o implante e uma coroa será parafusada sobre este pilar. Desta forma, a retenção se dará por meio do parafuso, sendo necessário um orifício de acesso ao mesmo para a instalação e remoção da coroa. Na prótese cimentada,
um pilar é parafusado sobre o implante e uma coroa será cimentada sobre este pilar. Sendo assim, a retenção se dará por meio da cimentação, não sendo necessário um orifício de acesso para a instalação da coroa. Na prótese não segmentada, um pilar será personalizado e transformado na própria prótese, a qual será parafusada sobre o implante. Neste caso, a retenção também se dará por meio do parafuso, sendo necessário um orifício de acesso ao mesmo. Neste quadro, podemos ver um resumo dos tipos de prótese e tipos de pilar. No caso da prótese segmentada, o nível de conexão será o pilar, e a retenção da coroa poderá ser do tipo parafusada, onde teremos apenas pilares pré-fabricados, ou cimentada, onde teremos a opção dos pilares pré-fabricados ou personalizáveis. Para a prótese não segmentada, o nível de conexão será do implante, e esta prótese será parafusada ao mesmo, após a personalização de um pilar. Os pilares pré-fabricados são chamados assim pois possuem componentes acessórios que serão utilizados em cada passo da confecção da prótese, como transfer de moldagem, análogo ou réplica do pilar, cilindros para a confecção de restaurações provisórias e cilindros para a confecção de próteses definitivas. Desta forma, esses pilares não devem ser preparados ou desgastados, tendo em vista que esses componentes não se adaptariam após esses preparos. Já os pilares personalizáveis não possuem acessórios, pois, como o próprio nome diz, eles serão personalizados para cada caso, e desta forma não teria como pré-fabricar, por exemplo, um transfer ou análogo para serem utilizados. Assim, os pilares terão diferentes formas e desenhos de acordo com sua indicação, seja para prótese parafusada ou cimentada, unitária ou múltipla. Em uma aula específica falaremos sobre os critérios para a seleção do pilar intermediário. Falaremos agora dos componentes de moldagem. Estes podem ser subdivididos em componentes de moldagem propriamente ditos e os análogos ou réplicas do pilar ou do implante. Os componentes utilizados para a moldagem, que serão instalados sobre os implantes ou pilares, possuem a função de transferir a posição destes para um modelo, daí serem chamados de transfers. Eles podem ser divididos em dois grandes grupos, os transfers do implante e os transfers do pilar, e ainda serem subdivididos em transfers para moldeira aberta e transfers para moldeira fechada. Observem que a forma interna da conexão dos transfers sempre será o inverso da região ao qual irão se conectar. Por exemplo, em um implante com conexão tipo hexágono externo, teremos um componente de moldagem com um hexágono interno, para permitir que essas peças se encaixem perfeitamente. Esses transfers terão desenhos diferentes de acordo com o tipo de moldagem a que se destinam. Os de moldeira fechada serão utilizados com moldeira de estoque, e os de moldeira aberta serão utilizados com moldeiras individuais ou moldeira de estoques plásticas, com perfurações na região dos transfers. Notem que ao lado esquerdo temos uma moldeira de estoque plástica perfurada, para permitir o acesso ao parafuso do transfer após o procedimento de moldagem. Ao lado direito, temos uma moldeira de estoque metálica, que não permitirá esse acesso, ou seja, o transfer irá permanecer dentro da moldeira após a moldagem. Estas duas formas de transferência possuem diferentes níveis de precisão em relação ao modelo de trabalho, e isso será abordado mais detalhadamente na videoaula sobre moldagem em próteses sobre implantes. Ainda falando dos componentes de moldagem, temos os chamados análogos ou réplicas. Eles possuem esse nome por apresentarem a mesma forma geométrica do implante ou do pilar que estão sendo transferidos. Ou seja, se formos moldar um implante, necessitaremos de um transfer do implante e um análogo do implante. Da mesma forma, se formos moldar um pilar, necessitaremos de um transfer do pilar e um análogo do pilar. Apresentaremos um exemplo de moldagem de transferência de um pilar utilizando a técnica da moldeira fechada. Inicialmente, o transfer é instalado sobre o pilar. Caso a junção esteja subgengival, indica-se uma radiografia para verificar a adaptação do componente ao pilar.
A moldagem, então, é realizada com a moldeira de estoque. Após a polimerização do material, a moldeira deve ser removida. Note que o transfer permanece adaptado ao pilar. Então, devemos desapertar o parafuso e remover o componente. Um análogo ou réplica do pilar deve ser parafusado ao transfer. O conjunto, então, é inserido no molde. Devemos observar a correta posição de colocação desse conjunto, pois um erro nessa etapa provocará um modelo com análogo numa posição errada. A gengiva artificial é inserida no molde e o vazamento do gesso deve ser realizado. Ao final, o modelo de trabalho possui exatamente a posição do pilar em boca. Agora falaremos dos componentes acessórios. Eles podem ser subdivididos em cilindros para próteses provisórias, cilindros para próteses definitivas e cilindros de proteção do pilar. Para próteses provisórias, geralmente utilizamos os cilindros confeccionados em titânio, devido à sua maior resistência. Neste caso, para próteses parafusadas, podemos utilizar a técnica da faceta comercial ou da resina esculpida. Sugerimos que assistam os vídeos sobre restaurações provisórias no nosso canal. Os cilindros de proteção do pilar são componentes instalados sobre os pilares intermediários e possuem a função de impedir que o tecido perimplantar invada a plataforma ou base do mesmo, pois isso faria com que esse tecido impedisse a adaptação adequada dos componentes aos pilares. Os cilindros para a confecção da prótese final serão instalados sobre a réplica do pilar, no modelo de trabalho, e passará pela etapa de enceramento em fundição. Após essa etapa, a prova clínica das infraestruturas deve ser realizada e o material cerâmico deverá ser aplicado. Após essa aplicação, a prótese deverá ser instalada. A vantagem da utilização de cilindros com cintas pré-fabricadas é que na região de contato com o pilar, o metal já está confeccionado, proporcionando uma adaptação melhor quando comparada com cilindros totalmente calcináveis. E por último, falaremos das chaves protéticas. Assim como os demais componentes, as chaves irão variar de acordo com a empresa fabricante, e cada uma irá disponibilizar suas chaves específicas para determinados tipos de parafuso. Geralmente, a empresa disponibiliza um kit com todas as chaves necessárias para a utilização do seu sistema de implante. Como dito, as chaves possuem seus formatos de acordo com os parafusos para os quais foram produzidas. Vemos aqui uma chave do tipo hexagonal, que será utilizada em parafusos com orifícios hexagonais. A chave irá penetrar no orifício do parafuso para que o torque possa ser aplicado. Elas podem ser disponibilizadas em 3 tamanhos: um longo, um médio e um curto. Vejamos esse exemplo. Em alguns casos, uma chave curta pode não conseguir chegar ao parafuso. Então podemos utilizar uma chave maior para que a mesma possa alcançar o parafuso e o torque ser aplicado. As chaves hexagonais também podem variar de acordo com o tamanho do hexágono. Em geral, temos as chaves com 0,9 mm de diâmetro, 1,2 mm e 1,6 mm. As chaves tipo fenda, no início, eram utilizadas para parafusos de fenda. Como este tipo de desenho é mais susceptível ao desgaste e também não transmite ao parafuso um torque adequado, esses parafusos deixaram de ser fabricados.
Mas ainda hoje temos essas chaves presentes nos kits. Ela pode ser utilizada quando os parafusos hexagonais sofrem desgaste e o profissional não consegue removê-los. Então, podemos fazer uma fenda no parafuso utilizando uma broca de diâmetro pequeno e utilizar a chave de fenda para a sua remoção. A chave quadrada será utilizada em parafusos quadrados. Elas transmitem um melhor torque aos parafusos e se desgastam menos que as hexagonais. A chave cônica será utilizada nos pilares e mini pilares cônicos. A diferença deste tipo de chave é que a mesma abraçará a cabeça do parafuso, como podemos ver no detalhe. Para realizar o aperto do parafuso da forma correta indicada pelo seu fabricante, temos as catracas torquímetro, ou simplesmente torquímetros. Devemos adaptar a chave protética ao torquímetro e mover a haste até a obtenção do torque desejado. Diferentes parafusos possuem diferentes indicações de torque e geralmente estão indicados no catálogo da empresa. Por fim, a melhor forma de conhecer os componentes protéticos das empresas é estudando seus catálogos, que na maioria das vezes estão disponíveis em suas páginas na internet. Lá estarão todas as indicações, especificações dos componentes e, em alguns casos, sequências de instalação e quais componentes utilizar em cada etapa. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula, lembrando que é uma aula informativa e não formativa. Inscrevam-se na nossa página e indiquem aos seus colegas. Até a próxima!